O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao glorioso dia da Páscoa, dia do Senhor, primeiro dia da semana, fazendo memória à criação do mundo, em que no primeiro dia da semana Deus começa a moldar o universo, e no primeiro dia da semana Jesus ressuscita, fazendo novas todas as coisas, dando sentido à criação, recriando a humanidade e nos orientando para a vida. Se até então o maior inimigo da humanidade causava medo, espanto, que era a morte, já não é mais nosso inimigo. Ele ressuscitou, ele vive, está no meio de nós, e por isso o caminho de cada um de nós é também ressuscitar com Cristo. Por isso celebramos o domingo de Páscoa na alegria, na esperança e na fé, que nos faz perceber o grande convite que a igreja nos faz hoje. Contemple os sinais da ressurreição. Perceba que todos esses sinais apontam-nos para a vitória da vida. Quiseram calar o projeto do reino de Deus. Crucificaram o Filho amado. Quiseram colocar todo o bem que Jesus fez no esquecimento de uma cruz. No entanto, o Pai o ressuscitou. O que celebramos hoje é a resposta de Deus diante da morte, da maldade, da crueldade humana e da desobediência. O Pai, olhando para o Filho obediente até a morte,
e morte de cruz o exalta, o ressuscita, o leva à experiência de ser aquele que inaugura um novo tempo, o tempo do ressuscitado. Vejam que no domingo de Páscoa nos é reservado um texto do Evangelho de João, que, se for entendido, nos faz um grande convite. Vejam que o Evangelho de João fala-se muito do discípulo amado. O discípulo amado, na verdade, conforme o próprio evangelista, é uma provocação, por isso não tem nome, fala-se discípulo amado, para que cada um de nós tenha a coragem de sentir-se esse discípulo e traçar um caminho com Cristo. Se olharmos todo o Evangelho, nós vamos ver que um dos pontos em que o discípulo está presente é aos pés da cruz, ao lado de Maria. Nós experimentamos a cruz na sexta-feira, celebramos a paixão e morte de cruz, mas esse mesmo discípulo que contempla a cruz é chamado a correr ao sepulcro, é chamado a visitar os sinais da ressurreição e a perceber que o crucificado é vitorioso. Vejam que o Evangelho começa falando de Maria Madalena. Era de madrugada, e no judaísmo a madrugada é exatamente a hora mais escura antes que o sol nasça. Nessa madrugada, Maria Madalena vai visitar o túmulo. É interessante que, chegando lá, ela se assusta. Ela vê o túmulo aberto, a pedra que estava cobrindo o túmulo aberta. Lá eles não tinham covas como a gente, eram cavernas em que se sepultavam as pessoas. E Maria Madalena volta desesperada, diz aos discípulos: roubaram o Senhor, o corpo não está lá. Os discípulos correm. É interessante a gente perceber que, para entender a ressurreição, não basta só tentar compreendê-la com intelecção ou com razão profunda. Eu tenho que contemplar, eu tenho que experimentar, e eu tenho que procurar Jesus vivo. Maria Madalena se desesperou porque ela procurava Jesus morto. O que ela queria encontrar era o corpo do defunto, e no entanto, a surpresa está ali. E nós vemos e vamos ver durante toda essa semana as narrativas que são sinais da ressurreição. O túmulo vazio, as faixas espalhadas pelo chão, o sudário dobrado num canto. Se o corpo tivesse sido roubado, não tinham deixado as faixas e o sudário, tinham levado tudo. Então, Pedro e o discípulo amado, que sou eu, que é você, correm até o sepulcro. Lá, o discípulo amado para e contempla. Espera Pedro, porque Pedro, no início da igreja, é o primeiro papa. Ele respeita a contemplação do primeiro papa. Pedro chega, contempla e acredita. E assim acontece com o discípulo amado. Olha, vê os sinais, contempla e acredita. Então veja, para eu acreditar na ressurreição, eu tenho que contemplar, eu tenho que perceber que Cristo vive, caminha no meio de nós, não abandona a humanidade, mas pelo contrário, nos abre as portas do paraíso e da eternidade para contemplarmos Deus face a face. Jesus é o primeiro a ressuscitar, e isso abre-nos uma grande esperança. À medida que Ele ressuscitou, Ele nos prometeu: vou preparar a vocês um bom lugar para ressuscitarem comigo. Então hoje é um dia de muita gratidão. Gratidão ao Pai por ter ressuscitado o Filho. Gratidão
a Jesus por ter sido obediente até a morte, e morte de cruz, e sobretudo estar no meio de nós. Gratidão ao Espírito que vivifica a igreja, que nos alegra e nos enche de esperança. E um convite fica para toda essa semana. Contemple nos evangelhos da aparição, nos evangelhos do túmulo vazio, nos evangelhos em que Jesus forma para a ressurreição a grande graça da vitória. É importante nós católicos tomarmos nota da ressurreição. E a ressurreição é o caminho de vida eterna a cada um de nós. Que Deus abençoe. Eu desejo uma feliz e santa Páscoa a você, a toda a sua família. Eu desejo uma feliz Páscoa da esperança, das obras novas, a você que passa por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma situação de luto. Eu desejo Páscoa, fé e esperança a você que confia no Senhor e que deseja contemplá-lo. Eu desejo uma santa Páscoa nos nossos momentos mais difíceis, porque é aí que o Senhor vai nos conduzindo e nos reconduzindo para sermos novas criaturas. Contemplem essa novidade e percebam, o amor venceu. A vitória sobre a morte aconteceu e somos nós agradecidos por tamanho amor. Que o nosso testemunho, que o nosso movimento de fé leve tantos outros a confiarem e a acreditarem na ressurreição. Digo, para finalizar, esse nosso tempo de Páscoa é um tempo em que acaba havendo muitas provocações sobre o roubo do corpo, sobre a montagem de uma possível ressurreição, sobre uma fantasia religiosa que pode perpassar a humanidade. Mas eu afirmo, sem dúvida nenhuma, nenhuma mentira é sustentada por mais de 2000 anos. Se a gente está aqui, é porque o Senhor nos movimenta. Se a gente está aqui, é porque o Senhor nos atrai. E se a gente está aqui, é porque acreditamos com fé e com firme esperança nessa ressurreição. Ele venceu, nós também venceremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.